Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras, um ministério de ensino ao corpo de Cristo. A paz do Senhor, igreja, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Malaquias. Malaquias, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 18. Todos encontraram, amém? Malaquias, capítulo 3, versículo 18, diz assim: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e entre o que não serve. Amém? Eu queria hoje estar compartilhando com os irmãos uma reflexão sobre a nossa condição, mas sobre a nossa condição dentro da igreja, sobre a nossa condição enquanto cristãos. E que condição é essa? É a condição de nós sermos cristãos ou de nós estarmos cristãos, porque é diferente. E nós vamos aprender isso hoje, nós vamos refletir sobre isso hoje, e nós vamos nos questionar sobre isso hoje. Mas para nós começarmos a entender isso, nós temos que começar a entender a diferença entre o ser e o estar. O ser, como eu vou definir o ser? O ser é algo fixo, é algo que não muda, que é imutável, que é definitivo. O estar é algo passageiro. Pode estar, mas pode passar. Vamos lá exemplificar isso. Eu estou alto, mas porque eu estou aqui em cima. Se eu sair daqui e descer, eu já não vou estar alto. Ou seja, é um estado passageiro. Ele pode mudar, mas o ser não. Vamos lá, eu sou de uma estatura alta, isso não vai mudar. Então, o ser é fixo. O ser é fixo. O passageiro não, o passageiro muda. O passageiro é algo que você é naquele momento, mas que passa. Agora eu quero trazer isso para dentro da nossa igreja, para dentro da Bíblia, entre o ser e o estar. Será que nós, porque eu também me coloco nisso em primeiro lugar, será que nós estamos sendo, ou nós temos a condição de ser um cristão, ou será que a nossa condição hoje atual é estar cristão? É algo passageiro, é algo que muda, que vai mudar. Então nós vamos refletir um pouco sobre isso. E para nós conseguirmos refletir um pouco sobre isso, vamos diferenciar isso aqui dentro do círculo da igreja, dentro do meio cristão. Então vamos pensar em estar. Estar é algo passageiro, que muda. Estar cristão. Estar cristão, vamos lá, estar cristão é ir à igreja, é se envolver, é escutar, é trabalhar. Mas isso é algo comum para você, isso não faz diferença. Então você está cristão. Você vem, participa dos cultos, das orações, participa de todas as atividades da igreja, mas isso para você é indiferente, não tem valor. Essa é uma condição de estar. Então, cuidado com essa condição. Estar cristão ainda é saber a verdade sobre Cristo, mas ainda assim não demonstrar isso no meu dia a dia, no nosso dia a dia. Isso é estar cristão. Então, não é isso que Deus espera de nós. Mas tem mais, estar cristão é eu continuar na minha zona de conforto, estar achando que eu estou fazendo o melhor para Deus. Estar achando, mas eu não estou. Ou achar que eu estou fazendo alguma coisa para o reino, quando na verdade eu estou parado. Isso é estar cristão. Estar cristão é ter tempo para usar com Deus, mas desperdiçar esse tempo com coisas inúteis, com outras pessoas, ou com pessoas que não vão nos agregar em nada, não vão nos acrescer em nada. Isso é estar cristão. Estar cristão, tem mais, estar cristão é ter comodismo, é às vezes ser indiferente a tudo que nós ouvimos aqui, a tudo que nós aprendemos. Tudo isso é estar cristão. É ser indiferente, é ter até um pouco de egoísmo, e mesmo assim se achar crente. Isso é estar cristão. Agora, e o ser cristão? E a nossa condição de ser cristão? Ser cristão, primeiramente, é andar nos caminhos do Senhor, é andar nos caminhos de Deus. Isso é ser cristão. Ser cristão é você abraçar, é nós abraçarmos o amor que Deus tem por nós. Isso é ser cristão. Ser cristão é defender a nossa fé, seja ela por atitudes, por palavras, por ações. Às vezes não precisamos nem falar, mas as nossas ações dizem muito de nós. A forma como nós estamos, como nós nos comportamos. Ser cristão é passar por tribulações. Não vamos estar aqui também, desculpa a expressão, tentar tapar o sol com a peneira, porque nós passamos por tribulações. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que está ali conosco, que nos guarda em todos os momentos, nas tribulações, nas angústias. Nós temos um Consolador aqui conosco.
Isso é a nossa condição de ser cristão. E é isso que nós temos que aprender. Que a nossa condição é ser, não é estar. Ser cristão ainda é amar a Deus, mas é amar a Deus de todo o nosso coração, com tudo que nós temos. Mesmo com as nossas imperfeições, Deus nos ama. Ele nos ama como nós somos. Deus aceita e Ele oferece uma nova chance para mim, para você, para nós a cada dia. É por isso que nós temos que pensar a ser cristão e deixar esse nosso estado de estar, essa condição de estar cristão, essa condição que muitas vezes é passageira, e nos entregar, sermos crentes verdadeiramente cristãos, mas ser, no sentido da palavra ser, e não estar. Mas ser crente em Jesus é muito bom. Ser membro de uma igreja também é muito bom. Participar em tudo é sempre muito bom. Participar dos cultos, das orações, às vezes o que antigamente era até como eu posso dizer, pejorativo, o que antigamente era estranho, hoje é até comum dentro das igrejas, porque as coisas estão mudando, as coisas às vezes mudam. E ser crente evangélico, para muitas pessoas, desculpem aqui a minha franqueza, mas já se tornou um status. É verdade. Ser crente para muitas pessoas é um status, é estar crente, não é ser crente. É a condição de estar, porque ele está ali é uma coisa passageira. Existem muitas pessoas que viraram estrelas dentro de um meio evangélico, que se tornaram profissionais da pregação, que se tornaram profissionais da música, que se tornaram profissionais de palestras, e ganham a vida com isso, cobram altos cachês por isso. Mas muitas vezes, eu não estou aqui, como que eu posso dizer? Eu não vou generalizar, é claro que tem pessoas que fazem isso por amor, por serem cristãos, porque tem a condição de ser cristão. Mas nós temos que estar muito atentos, porque tem pessoas que estão cristãs, elas estão na condição de estar cristãs, mas elas não são cristãs. Ser cristão, a maioria diz que é. Porém, o testemunho de um verdadeiro cristão, será que muitos de nós têm dado esse testemunho? Será que muitos têm essa condição de ser cristão? Será que o seu, o meu, o nosso testemunho é um testemunho de verdadeiramente uma pessoa que tem a condição de ser um cristão? A Bíblia, ela diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, isso significa o quê? Que o mundo está dominado pelo mal, que o mal domina todo o mundo. Agora, o que nós podemos fazer quanto a isso? Nós temos que mudar essa condição, nós temos que deixar de estar cristão e passarmos a ser cristão. A Bíblia diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Salmo 101:6. Crente é o quê? Crente é aquele que crê? Se for por essa definição, todos nós somos crentes. Mas nós temos que saber uma coisa: até os demônios creem. Eles creem e estremecem, porém, eles não obedecem. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que crer e obedecer. É isso que nós temos que fazer, crer e obedecer. Porém, eles não obedecem. Mas como que nós podemos fazer para mudar esse estado nosso, para mudar essa condição? Que se for a condição que eu tenho hoje de estar crente, para passar a condição de ser um verdadeiro crente, de ser um verdadeiro cristão. Como que eu posso fazer isso? Nós podemos fazer isso de 5 maneiras. Eu enumerei aqui 5 maneiras que nós podemos fazer para mudar essa condição. E a primeira delas é ser aprovado por Deus. Ser, não estar. Ser aprovado por Deus. E vamos à Bíblia, porque nós vamos falar aqui, tudo que nós falamos está aqui, na palavra. Vamos à Bíblia, eu queria abrir com os irmãos em Jó, capítulo 1. Vamos ler do versículo 6 ao 8. Vamos ver o que nós aprendemos aqui sobre ser aprovados diante de Deus. Amém? Jó, capítulo 1, versículo 6 ao 8. Diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Amém?
Aqui Deus deu um testemunho de Jó diante de Satanás. Ele expôs as qualidades de Jó, ele aprovou a fidelidade de Jó, ele aprovou a conduta de Jó. Jó foi um crente que fez a diferença na geração dele, e que possa haver e que haja muitos crentes na qualidade de Jó, nessa geração, na minha geração, na sua geração, que nós possamos fazer a diferença. Vocês já imaginaram que bênção, que maravilha, você ser aprovado, a sua condição ser aprovada por Deus, como Jó foi, como o Senhor diz aqui, homem sincero, reto, temente a Deus. Traz isso para a sua vida, imagina isso na sua vida. Imagina tudo isso, imagina você sendo aprovado por Deus. Imagina o Senhor aqui, Josias, meu servo, reto, temente a Deus, sincero. Isso é o que nós queremos. Então, o primeiro passo, a primeira condição que nós temos para mudar essa condição de estar e passarmos a ser cristãos, é sermos aprovados por Deus. Sermos aprovados por Deus. Amém? Em segundo ponto, eu queria dizer, o segundo tópico, melhor dizendo, é nós sermos cuidadosos com a nossa família. Amém? E o que a Bíblia nos diz sobre isso? Vamos lá também. Isso está em 1 Timóteo 5, no capítulo 8. Tudo que nós falamos aqui, tudo que nós dizemos, nós vamos para a Bíblia. É aqui que estão os ensinamentos, é aqui que nós aprendemos tudo. Amém? Ser cuidadosos com a nossa família. Então, o que nós aprendemos sobre ser cuidadosos com a nossa família? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Um crente que não tem paz com a sua família, um crente que não tem paz dentro da sua própria casa, ele não serve para ser exemplo de ninguém. Ele não consegue ser exemplo. Agora, um crente que faz a diferença, um crente que tem a condição de ser crente, esse sim, ele cuida da sua família, ele ama a sua família. Ele tem pessoas que gostam dele porque ele cuida. Quando eu falo família, eu falo às vezes até amigos. Às vezes nós, como estamos aqui, como moramos fora, muitos de nós temos a família tão longe, mas existe um ditado que diz que existem muitos amigos que são mais chegados que irmãos. Então, a família aqui são nossas amizades também, são os nossos amigos, que nós possamos ser cuidadosos com as pessoas que estão ao nosso redor, que nós possamos cuidar delas e deixarmos sermos cuidados também, porque às vezes nós também não deixamos nos ser cuidados, nós nos fechamos dentro do nosso mundo, dentro do nosso casulo, e não compartilhamos, às vezes, as nossas dificuldades, às vezes, as nossas angústias com as pessoas, mas que nós sejamos mais cuidadosos com a nossa família. Assim, Deus vai estar nos aprovando, como eu disse no primeiro tópico, Deus vai estar cuidando cada dia mais de nós. Amém? E ser aprovado por Deus, ser cuidadoso com a nossa família. Em terceiro lugar, ser exemplo na igreja. Amém? Ser exemplo na igreja. E vamos à Bíblia ver o que diz aqui sobre ser um exemplo na igreja. 1 Timóteo, capítulo 4, 12. Um pouquinho atrás onde estávamos. É só voltar aqui um bocadinho. 1 Timóteo 4, versículo 12. Diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, na fé, na pureza. Amém? Tem crentes, irmãos, mais uma vez, sendo franco, mas quando eu falo primeiramente para mim, porque primeiramente essa palavra veio a mim, e sabe que existem crentes que eles não conseguem ser exemplo nem dos infiéis, nem de quem está fora da igreja, porque eles têm uma condição de estar crentes. Eles não são crentes, eles estão crentes. Quanto mais dos fiéis de dentro da igreja. Às vezes é difícil, mas nós temos que ouvir algumas palavras. Muitos crentes na igreja, eles não conseguem ser exemplo. Ficam dando desculpas, dizendo... Uma que eu ouço muito, que já ouvi muito em todos esses anos de igreja, é: não olhe para mim, olhe para Jesus. Não olhe para mim, olhe para Jesus. Mas que crente eu sou? Que exemplo eu dou se eu olho para as pessoas e digo: não olhe para mim, olhe para Jesus. Não olhe para mim, olhe para Jesus. Mas o crente que faz a diferença, que tem a condição de ser crente,
Como disse o próprio apóstolo Paulo, sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Que crente eu sou se as pessoas não podem me olhar, se as pessoas não podem me ver, se as pessoas não aprovam o meu comportamento? Não, eu quero sim. Se eu puder, é claro que eu quero ser um exemplo para as pessoas na minha conduta, na minha forma de estar, na minha forma de ser, na minha forma de agir. Pode, desculpe, mas pode olhar assim, irmão, pode olhar e falar, nossa, é assim. Para com isso de não olhe para mim, olhe para Deus. Não, olhe para mim. Se eu estou aqui dentro, se eu venho aqui todos os dias, como quem diz, se eu venho aos cultos, se eu participo dos cultos, se eu estou aqui, por que eu não posso ser um exemplo? Por que não? Ou por que não? Por que não? Não, mas por que não? Deixa essa condição de estar e passe a ser um exemplo. Passe a ser um exemplo dentro da igreja. Passe a ser um exemplo para os irmãos, que as pessoas possam olhar para mim, para você, para nós, e seguir-nos como um exemplo. Ninguém está querendo aqui ser melhor que ninguém, mas sim ser um exemplo. Que a minha conduta seja sempre reta. Que eu seja um exemplo para as pessoas, um exemplo dentro da igreja. Então, ser aprovado por Deus, ser aprovado na família, ser aprovado ou ser um exemplo na igreja. Em quarto lugar, ser irrepreensível ou irrepreensível diante da sociedade, diante das pessoas. Mas vamos lá na Bíblia ver o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Filipenses 2,15. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Filipenses 2,15. Diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Amém. Em uma sociedade corrompida e perversa, como diz aqui, é necessário que haja crentes, é necessário que hajam cristãos verdadeiros, mas que façam a diferença, não somente aqui dentro, não somente em 1h30, em 2 horas de culto, mas que façam a diferença também lá fora, que eles possam ser irrepreensíveis, onde quer que esteja, onde quer que seja no meu local de trabalho, seja no meu convívio social com os meus amigos, seja na minha escola, na minha faculdade, seja em que local for ou em que local eu estiver, que eu possa ser irrepreensível, que a minha conduta diante das pessoas lá fora seja a mesma conduta que eu tenho aqui dentro, que as pessoas possam ver em mim que eu sou uma pessoa diferente, que eu tenho algo diferente, que essas pessoas questionem o que é esse algo diferente, que eu possa mais uma vez ser exemplo na vida daquelas pessoas, que elas busquem, que eu desperte a curiosidade dessas pessoas, para elas pensarem, mas o que aquela pessoa, o que ele, o que ela, o que tem diferente ali? Eu vejo alguma coisa diferente. Aquela pessoa age diferente, ela tem uma forma de ser diferente. Então, ser irrepreensível, que a sua conduta seja sempre a mesma, sempre reto, ou seja aqui dentro, ou seja, como eu disse, na sua escola, no seu trabalho, no seu convívio social, onde quer que você esteja, você é um cristão e você tem a condição de ser um cristão, não a condição de estar um cristão. Estar aqui dentro de um cristão, estar lá fora um cristão, ou ser aqui dentro um cristão, tentar, e lá fora estar um cristão, mas lembre-se que estar é algo passageiro. E se é algo passageiro, e amanhã o Senhor voltar, como que vai ser? É passageiro, não é? Estar cristão, hoje pode ser muito bom, pode ser tudo muito agradável, eu estar cristão, eu achar que eu estou enganando as pessoas, mas ninguém engana a Deus. Ninguém engana a Deus. Então, ser irrepreensível, ser aprovado por Deus, ser bênção, ser aprovado na sua família, ser aprovado na igreja, ser irrepreensível diante da sociedade. E, em quinto lugar, ser exemplo na sua vida pessoal. E o que nos diz a Bíblia sobre ser exemplo na nossa vida pessoal? Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 4. Como eu disse, mas é uma virtude que nós falamos aqui, não é o Paulo que está falando, mas está escrito aqui. Nós temos que nos guiar por aqui, é pela palavra de Deus. Não é a palavra de homens aqui, não é quem está aqui à frente ministrando, mas sim o que Deus traz para as nossas vidas. É o que está aqui escrito na Bíblia.
Segunda Reis 4, 8 e 9, diz assim: Sucedeu que um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. Sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Amém? Na maioria das vezes, as nossas atitudes, elas falam mais alto do que as nossas palavras. Há dias atrás, o nosso pastor Júnior teve a dizer isso. Às vezes, os nossos gestos, as nossas atitudes, o nosso comportamento, eles falam mais alto que as nossas palavras. E tem muitos crentes que falam muito das suas virtudes e contam muitas vantagens, mas na prática não é nada disso. Na prática, eles não correspondem à imagem que passam ou ao que falam. E é preciso que as pessoas vejam o quê? É preciso que as pessoas vejam o nosso bom testemunho. É preciso que as pessoas se espelhem no nosso bom testemunho e que o nome de Deus seja glorificado através da minha vida, através da sua vida, da nossa vida. É esse o exemplo que nós temos que dar para as pessoas. A nossa vida cotidiana, ela tem que ser, como eu posso dizer, ela tem que ser como uma carta, mas como uma carta aberta. Como uma carta aberta que pode ser lida por todos. Quem faz a diferença, quem anda correto, quem anda de cabeça erguida por onde passa, porque a sua vida pessoal não é fingida e nem simulada, esse realmente pode andar sempre de cabeça erguida. Mas a nossa vida, como eu disse, ela tem que ser um livro aberto, explícito e verdadeiro. É isso que a nossa vida tem que ser. E como eu disse, esses 5 tópicos é sempre ser, não é estar. Deixa essa condição de estar porque é passageira e passe a ser. Mas passe a ser um verdadeiro cristão. Passe a ser um verdadeiro cristão, como eu disse, aprovado por Deus. Passe a ser um verdadeiro cristão, exemplo na sua família. Passe a ser um verdadeiro cristão, exemplo no seu convívio social, exemplo no seu trabalho, exemplo na igreja, na sociedade, exemplo na sua vida pessoal. Exemplo, mas sempre pense em ser, nunca pense em estar cristão. Se você tem essa condição, faça aí uma introspecção, faça aquela pergunta interior para você mesmo e fala: qual é a minha condição hoje, Senhor? A minha condição é estar, Senhor? Será que eu tenho essa condição de estar cristão? Ou realmente a minha condição é ser um cristão, Senhor? Que você possa, que nós possamos nos policiar a cada dia, a cada momento, para que nós não nos desviemos da nossa conduta, para que nós façamos o que o Senhor espera de nós. Eu sei que às vezes é difícil, nessa época atual em que nós vivemos, a religião às vezes ela é muito desacreditada por pessoas. Tem pessoas que não acreditam muito na religião, devido a muitos escândalos que elas veem acontecer. Mas nós temos que ser exemplo, nós temos que estar dentro da igreja e ser exemplo para as pessoas. Nós temos que ter uma vida digna e sermos verdadeiros cristãos. Embora nós somos passivos de erro. Como isso, nós somos seres humanos. Nós vamos errar, claro que sim, se errarmos. Nós temos que saber que nós temos um Deus, nós temos um Senhor, que nos recebe de braços abertos. Um Senhor que nós podemos confessar as nossas angústias, as nossas aflições, confessar os nossos erros. Ele nos ouve, Ele vai sempre, sempre, sempre nos ouvir. É isso que Deus espera de nós, que nós possamos ter essa condição de sermos cristãos, só para que dessa forma nós possamos ser aprovados por Deus a cada dia, aprovados por Deus todos os dias da nossa vida. Vamos ser exemplo, pense em ser, não em estar, mas pense em ser. Ninguém diz que você vai estar um exemplo, mas você vai ser um exemplo de cristão, um exemplo de irmão que cuida do irmão, um exemplo de irmão que se dedica, que mostra, que faz o que é correto, que anda no caminho correto. Então, que hoje, que eu, que você, que nós possamos ter isso em mente e guardar isso nos nossos corações. E, como eu disse, fazer essa pergunta para nós mesmos: Senhor, cuida de mim. Senhor, se eu não faço o que o Senhor quer, meu Pai, transforma a minha vida. A transformação, ela não vem de fora, ela vem de dentro para fora. Nós temos que começar a mudar, nós temos que buscar a mudança interiormente, dentro de nós, e trazer essa mudança para fora, exteriorizar essa mudança. Só assim essa mudança vai acontecer, mas tem que partir de nós.
Nós temos que querer essa mudança. E nós temos que buscar, cada dia buscar mais e mais na palavra de Deus. Tudo que nós precisamos para a nossa vida está aqui, ó. Basta você ler, basta eu ler, basta você ler, basta nós lermos tudo. Aqui fala sobre tudo, sobre tudo. Tem dúvida? Venha cá, venha a Bíblia. Eu tenho certeza que o Senhor vai te guiar, que o Senhor vai te levar aqui a lugares que você jamais imaginou. Você gosta de ler? Se não gosta, vai aprender a ler. Não existe livro melhor na sua vida que você possa ler. Que é esse aqui, ó. Que é o que traz todo o ensino, toda a sabedoria que nós precisamos ter para as nossas vidas. Então, que hoje, que eu, que você, nós possamos ter isso para as nossas vidas e deixar essa condição de estar e passar a condição de ser, tendo sempre em atenção tudo isso que eu disse aqui, ser aprovado por Deus, ser aprovado na família, na sociedade, no trabalho, na igreja, ser irrepreensível diante das pessoas e na nossa vida pessoal. Dessa forma, eu tenho certeza que Deus vai se agradar cada dia mais e mais de nós, de mim, de todos vocês. Amém? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Em espírito. Essa foi mais uma mensagem da Igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também pelo nosso canal no YouTube. Acesse nosso site msbnportugal.com.